Muito bom dia. Quem está falando é o juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Muitas revelações. Meu nome é Oscar Aníbal Chiapano, juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Muitas informações para os juízes em campo, principalmente para os agentes de inteligência de 60 específicas tarefas, especialistas de 60 nações, que em realidade são onde fica estabelecido, mas tem muitos especialistas. E também o satélite. Vamos lá? Hoje está bem recheado o assunto. Começou desde 10 horas e veio acabar agora. Eu fiz um resumo. Vamos lá. A situação é a seguinte. Senhor presidente Trump, foi descoberto que a situação criada pela China através dos antifas está arregimentando as igrejas satânicas da costa leste dos Estados Unidos. Este levante ele foi processado pelos financeiros que estão depredando a economia americana de Wall Street. O Goldman Sachs ele tem o famoso trabalho de venda a descoberto. Ele vende a descoberto, o Goldman Sachs, e ele omitiu, porque ele trabalha em caixa 2, mais de 100 mil trilhões de dólares. E também, como vai ser processado o confisco, que o senhor vai processar, né? Esse patrimônio que o senhor vai resgatar pode superar mais de 100 mil trilhões de dólares. Os tratados que estão querendo realizar a Ásia com o senhor de 60, 40, com relação ao lastro-ouro e a moeda vigente, e o senhor propõe 50, para que sejam feitas as reservas nos Estados Unidos, da Ásia, tem um precedente bastante promissor. Acontece que o Comitê do Senado dos Estados Unidos está envolvido diretamente com a especulação, o Comitê do Senado dos bancos, né? Está tremendamente comprometido com os tratados dos fundos derivativos. Esses fundos derivativos são os fundos do George Soros e também de outros bancos que aportam aos democratas. Então, em realidade, o tino comercial, ele tem estes trades, né, que afetam o G20. Então, o G20, ele está bancado, porque o senhor sabe, né, quem manda é o que tem o dinheiro. Então, quem está bancando os fundos de derivativos. Então, o G20, ele empurra a influência da Europa, quer empurrar esses papéis de moedas podres, que já foi julgado em Haia, no Supremo Tribunal Mundial, de que esses fundos não existem mais. Então, a China não sabe mais como se sustentar. Então, ela fez um tratado com o Foro de Davos para trazer soluções. E as soluções do Foro de Davos
trouxe o seu maquiavélico destruidor, predador, conhecido como George Schwartz ou George Soros. Então ele é o interlocutor do Foro de Davos e também dos chineses. A família Farnese, ela realmente estabeleceu soluções, ela está querendo se posicionar para que Wall Street volte a ser o que era antes, que seja um lugar sem vendas a descoberto, sem caixa 2, porque foi tudo descoberto através dos agentes de inteligência que descobriram estes fundos, que são fundos não contabilizados dentro da venda de descobertos do Goldman Sachs. Então o Goldman Sachs, ele realmente tem uma fortuna que ultrapassa o que já foi confiscado. Chega a mais de 100 mil trilhões de dólares. Então, nós podemos dizer que o P3, que é justamente os elementos que trabalham para os jesuítas, a maior agência de inteligência de espionagem no planeta, que são os padres, né? O Vaticano, os jesuítas, eles estão no mundo inteiro. Então, eles perderam, literalmente, vários baluartes. O Adolfo Nicolás, ou seja, os que determinavam fundos médicos, né, que eram muito bem pagos, fundos também de medicina dental e fundos também de arquitetura. Então, todos esses fundos, eles estão numa situação que não tem como se sustentar na Europa. Então, a Europa ela está fadada a que ela seja renegociada. Renegociada de que forma? O senhor Trump é um excelente estrategista e todos os processos de inteligência colocam o senhor como vencedor nesta batalha, porque o seu caráter e a sua composição não vão fazer que o senhor tenha nenhum problema. Por quê? Porque todo mundo precisa de Wall Street. Todo mundo precisa de Wall Street. Então não adianta a China querer fazer uma cópia do seu ato terrorista interno, que foi feito na China nos anos 60 e 70 pelos dissidentes do Partido Comunista Chinês. E eles querem aplicar essa mesma fórmula em Wall Street. Então, claro, as pessoas saíram de Wall Street, abandonaram Wall Street, até que o senhor coloque em ordem os confiscos da venda a descoberto do Goldman Sachs e que o senhor veja os traidores do Comitê do Senado dos Bancos e principalmente os democratas, porque os democratas eles estabelecem fundos, eles se reúnem e eles aportam com dinheiro e criam fundos. E são fundos justamente para pagar organizações como Antifas, pagar igrejas como igrejas satanistas e também regimentar os falsos negros. Ou seja, essa falsa teoria do apartheid,
o que eles querem em realidade, o que eles incentivaram, foi uma guerra civil de cor, brancos contra negros. E não vingou, e não vai vingar, porque os verdadeiros negros, os homens de cor de verdade, eles detêm capital nos Estados Unidos, são pessoas muito bem-sucedidas, esclarecidas, e que estão observando toda esta loucura projetada por o interlocutor, conjuntamente com o Foro de Davos, que é o George Schwartz ou George Soros. Todo mundo fala do George Soros, todo mundo fala dele, mas a população não o tem como um homem perverso, porque justamente o que vocês veem são organizações como Antifas, são como organizações LGBTs, são como organizações sociais que primam os direitos humanos, entre aspas, direitos humanos. Eles reivindicam a liberdade do ventre, eles reivindicam a liberdade do gênero, mas em realidade ele patrocina o líder, e este líder de cada associação de respostas a confrontar a sociedade é para justamente trazer os seus iguais, e ele fornece reuniões, cafezinho, lanches, ele patrocina excursões, e tudo pago pelo fundo Open Society Foundation. Então, quando se fala em George Soros, ninguém sabe associar quem é o George Soros, mas o George Soros é o que está por trás de toda esta trama de levante social dos diferentes do planeta. E ele está tumultuando, ele está agindo para desestabilizar a ordem pública, e o seu executivo, o presidente do país, tenha que afrontar essas manifestações e ele possa, através do seu capital, entrar na Bolsa de Valores, entrar nos conglomerados de fundos e fazer verdadeiras extermínios econômicos. Tudo isto já bem evidenciado. Agora, com relação ao Brasil, e quero dizer o seguinte, senhor Trump, fique tranquilo que já está tudo descoberto, o senhor já começa a confiscar mansões, começa a confiscar ilhas, iates, aviões, tudo que o senhor já sabe onde que está. O senhor começa a confiscar esta semana, né? E já vai procedendo e bola para frente. Agora, com relação ao Brasil, o PDT, ele entrou na Holanda contra uma denúncia à Corte Penal Internacional, o TPI, o famoso Tribunal Penal Internacional, contra o nosso presidente do Executivo, o senhor Bolsonaro. Melhor sorte para o PDT não desejo, porque, sinceramente, eles são malucos, como Lula também fez a mesma coisa. Em 2002, o Tratado de Haia, o Tratado de Roma, estabeleceu uma corte, e esta corte é constituída por 120 países que dão autonomia a se submeterem à Corte Penal Internacional. É uma corte permanente que julga crimes contra a humanidade, crimes contra o funcionamento dos seus governos. E eles trabalham da seguinte forma: o Brasil trabalha dentro da orientação civil
law. Você tem que ter a prova e através da prova você faz uma explanação e um enforcement dentro dessa prova e vai levar à condenação do crime praticado com uma prova. Lá na Holanda, nos Países Baixos, em Haia, a Corte Penal Internacional, ela trabalha com duas formas. A Civil Law, que é a forma que o Brasil trabalha, e a Common Law. A Common Law, ela tem um posicionamento de que os juízes em campo, por isso que nós estamos aqui, juízes em campo, temos a verdadeira história dos relatos diários, das mídias, através de telefone celular, de computador, e também as mídias de rádio, de televisão, e também as mídias impressas, de jornais e revistas. E a opinião e o convívio com o cidadão. Então, o Common Law é uma forma que vai estabelecer a harmonia dentro da Corte Penal Internacional. Então, o senhor Bolsonaro ele está sendo arguido através de denúncia, de enforcement, através de prova, dizendo que ele sozinho ele está praticando um genocídio em massa de matar os brasileiros. Ele sozinho, olha só você, Bolsonaro, você sozinho, você está disseminando o Covid número 19 em toda a população do planeta e principalmente no que se refere ao Brasil. Então eles estão dizendo que você é o culpado. Então a composição dos juízes da Corte de Haia, eles fazem um preâmbulo do Common Law. O Common Law são provas de vários juízes em campo que observam como a trama se processa. E a trama se processa através da inserência de China, OMS, OEA e principalmente ONU. E você me diz, a ONU foi que inventou esta corte? E esta corte, então, vai ter que dar regalias à ONU? Não. Não, porque a ONU também ela está respondendo a vários crimes, principalmente dos países que fazem parte da ONU. Então, quando é feito o julgamento no auditório do Pleno da Corte dos Juízes, que estão lá desde 2002, eles fazem arguições aos advogados de defesa e aos advogados de acusação, onde eles distribuem na hora do julgamento os posicionamentos do Common Law. Então, lá no Common Law, vai ficar estabelecido que o Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, o nome dos seus ministros todos que compõem a Corte do Pleno, também o Senado Federal, o nome de todos os ministros que compõem o Senado Federal, também a Câmara de Deputados, o nome de todos os deputados federais que compõem a Câmara, todos observados. Como votaram, como foi feito os tratados que levaram o posicionamento de que a atitude do Executivo é bem estabelecida. O senhor paga e cala a boca.
O Bolsonaro é obrigado a mandar o dinheiro e tem que fazer tudo o que o Senado determina e tem que fazer tudo que a Câmara de Deputados determina. Quando o presidente da República viu essa situação ultrajante, entrou o Judiciário, entrou o Supremo Tribunal Federal. E ao entrar o Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que a responsabilidade da administração contra o vírus número 19, Covid, teria que ser processado por governadores e prefeitos. Eles teriam que fazer e determinar qualquer tipo de frente para o combate à pandemia. E eles estabeleceram leis que nenhum funcionário público seria julgado da sua culpa para tal combate. Ou seja, ele não ia ser colocado como responsável ou coautor de qualquer desvio de conduta, de roubo, como está sendo levantado pela Polícia Federal, como está sendo levantado pela Corte Penal Internacional, de venda do país para nação estrangeira, China. E também para os fundos derivativos de papel, moedas podres, que não têm valor nenhum no planeta. Então, a luta é no planeta todo. Ou seja, este procedimento da parte dos democratas dos Estados Unidos, Partido Democrata, conjuntamente com os partidos comunistas, conjuntamente com os líderes de partidos da União Europeia, em fazer estas negociatas prevalecer, que é o crime mundial conhecido como anatocismo, juros sobre juros, não pode ser mais praticado por um julgamento feito pelo Supremo Tribunal Mundial de Haia. Então, o Supremo Tribunal Mundial de Haia determinou que toda moeda que queira circular perante uma fronteira de um país para com outro tem que ter o seu valor de face equivalente a ouro guardado no Fort Knox, lá nos Estados Unidos. Porque o ouro que estava lá já pertence aos Estados Unidos. Por quê? Porque a Europa toda faliu e eles diziam: me empresta dólares ou euros que você se cobra aí com as reservas em ouro que nós temos. Então, o ouro acabou. O ouro agora pertence aos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América, ele está com as reservas que são correspondentes a ele. Ele tem esse dinheiro. E um país que tem essa reserva também em ouro é o Brasil. E o Brasil, ele mandou com o vice-presidente general Mourão, ele mandou tropas para a Amazônia. E lá as tropas localizaram verdadeiros roubos qualificados de minério, praticados pelo Foro de Davos, pelos sócios da China e pelos sócios do George Soros, e também das fundações Bill Gates, das fundações que a China detém 13% de uma empresa que existe em Minas Gerais e que Minas Gerais não tem nenhuma jazida de minério nióbio, mas a China é proprietária de 12% dessa empresa.
que é uma empresa também de fachada para o tráfico internacional de drogas. O Aécio Neves é detentor dessa procedência dessa empresa. E tudo isso visto pelas forças de inteligência internacionais. Então, os Estados Unidos começou a fazer os confiscos de todos os fundos e de todas as propriedades desses operadoras do Wall Street, da venda a descoberto, desses fundos e desses títulos. E eles confiscaram dinheiro. E, claro, os fundos e todo mundo disse, bom, tudo bem, você já confiscou dinheiro, está satisfeito? Tudo bem, vamos começar uma vida nova. Não, existe um caixa 2. E esse caixa 2 tem mais de 100 milhões de trilhões de dólares. É muito dinheiro. Então você tem aqui, por exemplo, que a China é proprietária da Casa da Moeda. E aí você casa as situações e você vai ver que 2 trilhões de reais sumiram. Sabe o que é sumir 2 trilhões de reais? É um container, são 2 containers cheios de dinheiro. Como é que você vai sumir com 2 containers cheios de dinheiro? Eu acredito, no Brasil tudo é possível. Aqui o prefeito do Rio de Janeiro sumiu com as barras de aço de alta qualidade da ponte, dos elevados que ele derrubou. Tá lembrado dos elevados que passavam aí pela Polícia Federal? Ele derrubou os elevados e pegou 2 vigas pesadas que precisa de gruas, super gruas, para poder levantar essas vigas. Colocou nos caminhões também, que tem que ser com vários eixos, mais de 24 eixos, para poder carregar essas vigas, e levou para Petrópolis. Entenderam? E que só a venda de uma viga dessa já mantém a família dele várias gerações bem abrigado. Então tudo isso já visto, tudo isso já processado. Então, voltando à denúncia feita pelo PDT ao Tribunal, à Corte Penal Internacional, contra o presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, alegando que ele está provocando a pandemia através de uma prova do civil law, que é o procedimento que o Brasil trabalha, prova. Aqui no Brasil, você tem que ter o defunto no chão para você dizer quem matou, foi o cara que matou, tudo prova que foi ele que matou, não é? Agora, no common law, é quando você tem a testemunha, que vai dizer, não, ele não matou esse cara que está no chão. Como não matou? A prova está aqui. Sim, mas não foi ele. Quem foi? Ah, foi o PDT. Por quê? Porque o PDT, juntamente com o PT, juntamente com vários partidos políticos, todos eles estão unidos, também conjuntamente com os representantes desses partidos no Senado, também com os representantes desses partidos na Corte do Supremo, do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, porque eles são políticos a serviço de uma organização chamada Foro de São Paulo, que eles recebem dinheiro do narcotráfico, que eles recebem dinheiro do Jorge Soros todos os meses, através da mineradora Vale Mineradora, porque trabalha através de uma liminar, assinada por Celso de Mello, José Celso de Mello Júnior, né? Deixa eu ver aqui. Que esse também é outro elemento
que está sendo investigado por crime da lei marcial. Celso de Mello, só um minutinho, só um instante, falta pouco, deixa eu ver aqui. Como é que se chama a criança? Aqui, José Celso de Mello Filho. Então, o nome da criança é José Celso de Mello Filho. O seu componente, o seu crime, através de uma atitude monocrática e utilizando um oficial de justiça, determinou o impeachment do presidente da República e este ficou sem saber como proceder, porque quando você faz um impeachment através de uma ordem judicial, o sujeito ele fica impedido de exercer as suas funções como presidente da República. Mas quando você vai ver a legislação da Lei Louman, você vê que não existe tal procedimento e que só pode ser feito impeachment através de várias sessões de votação e também de retificação de o presidente se defender em várias outras sessões. Tem que ser estabelecido um conselho dentro da Câmara dos Deputados, dentro da Câmara do Senado, para que se processe o processo de impeachment. Mas este senhor, o senhor José Celso de Mello Filho, ele tomou uma atitude que é considerada perante o Supremo Tribunal Mundial Militar crime da Lei de Segurança Nacional. É como se eu mandasse um policial militar dentro do Palácio da Alvorada com um documento e com um revólver na cabeça do presidente dizer: você está impeachmentado, você está impedido de trabalhar, você é preso. Decretou a prisão. Então, esse procedimento ele está sendo julgado dentro de uma condição que é uma condição também bárbara, que também tudo isso está sendo analisado pelo sistema common law, pela Corte Penal Internacional, que o Brasil ele está subjugado pelo artigo 45, parágrafo 45, pelo artigo 45, e pelo artigo 5, parágrafo 4º. Então, pelo artigo 5, como é que se diz? Bom, eu tô cansado, né? Eu tô exausto. Eu não dormi a noite toda. Eu não fiz a barba, não tomei banho, eu tô aqui, meu filho. E vocês me criticam que eu sou um juiz, que como um juiz. Enfim, fazer o quê? Eu faço o melhor que eu posso. Bom, então fica estabelecido que o PDT cometeu esse ato e pelo artigo 45, artigo 45, artigo 5º, parágrafo 4º, estabelece que todos os 11 cartórios do Supremo Tribunal Federal, eu dei voz de prisão a 8.
mas os 11 cartórios se estão colocando à disposição de serem substituídos por crimes bárbaros múltiplos contra a Constituição do Brasil. Eles dizem que eles são a Constituição. Mentira! Não são a Constituição. Então, o planeta inteiro está acompanhando como se comporta e como é estabelecido o comportamento de reação das autoridades do Executivo. O Executivo, ele mantém a temperança, e as Forças Armadas, que elas trabalham através de ordem dada ao custo da própria vida, a determinar o sucesso da missão, ou seja, uma vez que é dada a ordem, não tem como voltar para trás. Então nós temos a agressão do PDT, a agressão dos partidos políticos que compõem a Câmara de Deputados, a agressão dos representantes desses partidos no Senado Federal, e tudo isto visto porque o Brasil ele tem uma forma de governar que é presidencialista e também faz parte, desde a Revolução de 64, a observância das Forças Armadas. E aí você me dirá, como pode ter num país presidencialismo Senado e Câmara de Deputados? Não é? Como você pode ter essas duas formas de governança? É ilógico. E como você estabelece o equilíbrio entre elas? Porque também faz parte as forças militares. E que forças militares são essas? Você nunca se perguntou? Então, o Brasil, desde que ele evitou a entrada da China aqui em 64, e que foi até o início da primeira votação para presidente da República, que houve o primeiro assassinato entre eles, os comunistas, que foi a morte do Tancredo Neves, e que assumiu o José Sarney, que justamente é o que indicou o José Celso de Mello Filho a que fizesse parte da Corte de Estudos. Ela foi criada como Corte de Estudos. Ela não tem poder de julgar. Ela, em realidade, seria como é uma biblioteca com professores constitucionalistas, homens que sabem e conhecem a Constituição de cor, e que eles estabeleceriam o posicionamento, quando arguídos pelos partidos políticos, o que seria constitucional e o que não seria constitucional, dentro de um único objetivo, o que está escrito na Constituição, os capotes, os anunciados. O brasileiro tem direito à renda, o brasileiro tem direito à moradia, o brasileiro tem direito à saúde. E aí eles se debruçam e fazem as leis para a Constituição. E aí eles começaram a inventar um monte de podridão. Criaram leis para que fossem votadas na Câmara de Deputados, na Câmara de Senado. E como eles estavam no Executivo, tudo andava às mil maravilhas. E eles se logo completavam
com os acertos das negociatas feitas entre a Câmara de Deputados e a Câmara de Senado. E assim foi durante 30 anos. Então o Brasil vem sangrando há 30 anos. Todo o que os militares fizeram, que eles criaram o BNH, direitos a 13º salário, direitos trabalhistas, todo o saneamento básico que os militares colocaram na época, eles nunca fizeram manutenção ou ampliaram esses benefícios. Ao contrário, eles vêm depredando. Então, eles depredaram a tal ponto que eles roubaram tudo. Tudo, sabe o que é tudo? Roubaram tudo. E não conseguem roubar mais, porque o Brasil, quando eles estão dormindo, o Brasil enche de novo o pote de ouro, de minérios e de divisas. Então é assim que um prefeito não sabe de onde vem tanto dinheiro na prefeitura. Ele não sabe quanto vai entrar nas contas da prefeitura aquele ano. Mas aquele que foi prefeito várias vezes, ele sabe, e por isso que ele quer ser prefeito. E também os governadores. Então você encontra rombos realizados por governadores através do crime contra a humanidade que foi feito através de uma bactéria que ela é borrifada. Você tem que pegar uma máquina de Flit ou um borrifador e começar a jogar o veneno nos estacionamentos, nos clubes de futebol, no Maracanã, nas casas de show, para que as pessoas se contaminem. Isso é um assassinato em massa. Então o crime que está sendo investigado é justamente esse. E quando você tem um remédio, que esse remédio salva a vida, que se chama hidroxicloroquina, com mais outros componentes, eles dizem, e agora? Nós temos que parar isso, porque isso está salvando a vida do planeta. Porque eles querem vender a fórmula das vacinas, e são várias. Então, nós já sabemos disso tudo. Então, essa foi a informação. Eu peço, por favor, a vocês que repassem isto o máximo possível. Senhor Trump, o senhor venceu as eleições, o senhor já ganhou. E com relação ao nosso presidente Bolsonaro, o PDT botou a corda no pescoço, porque através do Common Law vai haver a sua defesa. O senhor vai poder se defender. Quem também foi lá várias vezes foi o Putin, como também outros presidentes. Então o senhor vai poder se defender tranquilamente. O senhor vai lá e vai dizer, sim, efetivamente, eu vi que os partidos políticos do Brasil, de esquerda, e também os senadores, e também os integrantes do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, eles fazem parte de uma trama para vender o país à potência estrangeira que processou um veneno conhecido como Covid número 19. E eles estabeleceram que eu não podia reclamar, que eu só tinha que assinar o cheque para que eles pudessem roubar. E eu, quando eu ia assinar, era descoberto uma falcatrua, aí eu não assinava. Aí eu perguntava para eles, mas como é que eu vou liberar esse dinheiro se vocês aí não se entendem e começaram a roubar?
Vocês fizeram a PEC número 10 para roubar o Banco Central, fazendo que o Banco Central compre moedas podres sem limite no planeta. E pela fila já estava orçado em 97 bilhões de dólares, que teriam que ser pagos pela população do Brasil nos anos vindouros, nesses anos, tudo. E que vocês queriam que o Brasil fosse o herdeiro mundial de todas as moedas podres e que isso ia ocasionar o quê? A falência do Brasil? Então, pelo artigo número 45, pelo artigo 45, o quinto do artigo 45, o artigo 5º, parágrafo 4º. Vocês do Supremo Tribunal Federal estão todos presos, os 11. E vocês, deputados federais, que estão respondendo a crimes, estão presos. E vocês, senadores, que estão respondendo a crimes, também estão presos. E pelo artigo 142, se estabelece a necessária posição do Exército para poder processar as prisões. Não pode ser evocado nenhuma polícia judiciária para que queira intervir e arguir que existe foro especial. É um crime de lesa pátria, espionagem e sabotagem, genocídio. Genocídio. E nós também, os juízes em campo, descobrimos que ninguém invadiu nenhum hospital fazendo nenhum tipo de crime. A pessoa que invadiu o hospital é porque queria ver a mãe que faleceu. A mãe estava morta e ele queria ver o cadáver da mãe. Então ele invadiu a UTI. E aí todo mundo disse, estão a mando do Bolsonaro invadindo o UTI. Isso é mentira. Temos as testemunhas, temos tudo. Já foi posto na internet. Então vocês da televisão estão desinformando e estão fazendo persecutórios. E tudo isso é gravado. Tudo. E você que lê o telepronto, e você que é chamado a opinar, a dar a sua versão, você está como corréu. Ouviu, repórter? Porque você está fazendo uma confabulação. Você está fazendo a sabotagem contra a Lei de Segurança Nacional, que é o executivo, o líder do executivo, porque vocês são específicos. Vocês direcionam tudo ao executivo, o senhor Bolsonaro. Vocês não falam de outra pessoa a não ser dele. Tanto a CNN como a TV Globo, o Sistema Globo, que os dois estão respondendo ao Tribunal Penal, ao Tribunal Internacional de Nova York. Tudo já visto. Fartas provas. Então eu peço a vocês, por favor, que vocês coloquem isto, façam difundir o mais rápido possível. E tenham certeza de que todos vão presos. Meu amigo, a justiça é assim, a gente dá uma ordem, aí depois tem que cumprir, demora um pouco, fazer o quê? Não é? Só agora é que começaram as execuções nos Estados Unidos, porque uma corte, sem nenhuma significância, determinou que suspendessem as penas de morte em todo o território dos Estados Unidos.
E isso ficou vigorando durante anos. Então, quando fomos analisar, fomos ver, nós vimos que não procedia. Então, agora está liberado. Então, agora todo mundo que cometeu crimes de estupro a vulnerável e também de crimes bárbaros, sabotagem e espionagem, é a pena de morte. E começaram as execuções. Está sendo todo mundo morto. Também já está na internet. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Nós estamos baixo a lei marcial. Você não é necessário que digam para você. O estado de sítio foi dado pelo governador de Brasília? Que interessante. Ele decretou estado de sítio num país que ele já está na lei marcial. E os agentes são a polícia militar, que é militar. A polícia militar é militar. Entenderam? Então as tropas já estão aí. Então agora nós temos que proceder dentro da legalidade. Então estes sujeitos, os 11 pediram para ser presos e os 11 cartórios a serem auditados, porque tanto senadores como deputados federais, através desses botãozinhos de câmara de espionagem e canetas de câmara de espionagem, gravaram as suas parolar com os ministros do Supremo. Organizaram quanto iam pagar de propina para comprar o alvará. Tudo isso já sabido. Escuta as telefônicas que aparecem na televisão, na Rede Globo, principalmente no Sistema Globo, que você diz, mas como esses caras têm essas informações? Quem vazou? Quem vazou justamente é porque o Sistema Foro de São Paulo quer a cabeça desses caras, e agora vocês vão escutar cada escuta telefônica e também áudio e vídeo, vocês nem imaginam, porque agora que eles foram descobertos e que já estão fazendo os confiscos da venda de a descoberto lá como é que é? Na Street, na Bolsa de Valores lá, o Goldman Sachs e toda essa parafernália, lavado de dinheiro, tudo isso, o Comitê do Senado, dos bancos, tudo isso, meu filho, já rendeu e vai render muito mais. Então, essa é a situação. Viralizem isto, por favor. Maiores informações entraremos em contato. E não se preocupem, eu gostaria de falar com vocês, eu quero agradecer os youtubers que colocam na internet, e eu lhe agradeço muito. Eu não preciso dizer a vocês aquilo que eu já me canso de fazer, porque eu tenho que me identificar. O meu nome e o que eu sou o que sou, tá bom? E vocês que estão aí com seus problemas, eu sinto muito. Eu gostaria de falar com todos, mas eu não posso, tá bom? Tenham um bom dia e o Bolsonaro cada vez mais fortalecido. Porque o common law é onde reina a verdade. O civil law é quando você tem que provar que é inocente de uma acusação através de uma prova fajuta. Entendeu? Chega um procurador e fala que você não é juiz. Aí você
dá as credenciais a ele, aí ele vê a credencial, mas ele não se dá por convencido. Então esse processo sobe, vai para o Supremo Tribunal de Justiça. E o ministro Nefes da Silveira fala, sim, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, ele é juiz, corregedor, árbitro internacional. Entendeu? E como fica aquela documentação do federal dizendo que eu estava dando carteirada, ou que eu estava fazendo isso ou aquilo? Fica aí. Porque é uma bandeira de sucesso. E tenham certeza, os juízes, meus colegas, porque eu também sou juiz, vão ter a mesma sorte. Só que eu vou caprichar. Entenderam? Por favor, transmitam isso para todos. Muito obrigado.